E aí, todo mundo pôs o nome já? Põe agora, hein, que eu já vou enviar a chamada já para a coordenação. Beleza. Todo mundo colocou o nome? Bom dia, Emanuele, tudo bem? Tudo massa. Galera, bora lá então. Ó, chamada encerrada já. Estou enviando o arquivo para a coordenação. Então, hoje a gente vai continuar falando aí da aula passada, que é Hidrografia Geral do Brasil, tá? A gente vai abordar os módulos 12 e talvez um pouco do 13 também, tá? Então, vocês podem pegar lá na página 711, 710, 711. Lembrando que no arquivo lá dos slides tem também os exercícios do dia 15 do 6, que é hoje, tá? Os exercícios que é preciso fazerem da apostila. Deixei no jeito. Beleza? Então bora lá. Ó, só confirme para mim aí se tá aparecendo a tela. Agora não. Não? Não. Peraí, então, deixa eu ver aqui por que não está indo. Foi? Agora foi. Então, beleza. Então, galera, bora lá então. Ó, deixa eu ocultar essa parada aqui. Bom, então, galera, basicamente, a aula passada a gente falou sobre condições relacionadas à distribuição da água no mundo. Falamos sobre distribuição per capita, né, que é quantidade de água por habitante. Né? A gente viu condição bem favorável do Brasil nesse sentido, tá? Com destaque principalmente que a bacia do Amazonas aqui, tá? E a condição muito desfavorável nessa parte do mundo. Falamos um pouquinho sobre água virtual. O que é água virtual? Fala para mim aí. Bora, gente. Quantidade de água que você gasta direto ou indiretamente. Isso, muito bom, Henrique. Ou seja, a quantidade de água que está
embutido em cada produto que a gente usa, né? A gente fez um panorama aí geral sobre essa realidade de consumo. Falamos sobre o ciclo hidrológico, né? Vamos lá, diferenciamos escoamento superficial. A gente já falou do escoamento superficial lá em erosão, lá em capítulos passados, né? Todo esse processo que envolve, né? E como o homem pode alterar este ciclo hidrológico, beleza? Vamos lá, por exemplo, como que o homem pode alterar o ciclo hidrológico? Fazendo Fala para mim. usinas? Oi? Fazendo usinas? Como que uma usina altera o ciclo hidrológico? Que você altera o curso do rio? Alterando o curso do rio, eu posso alterar o ciclo hidrológico como? Calma que eu tô pensando. Vamos lá, pode pensar. Porque áreas onde o rio normalmente fazia, como que é? Onde o rio irrigava, às vezes ele não vai irrigar tanto ou nada do que ele irrigava por causa que ele alterou seu curso. Perdendo vegetação, que aí pode causar mais erosão e que aí pode fazer mais caca. Beleza, isso é um caminho. Vamos lá. Se você altera muito o curso de um rio, tipo assim, depende da alteração, obviamente, mas vamos supor que eu pego aquele rio e faço canais daquele rio para abastecer outros lugares. Você aumenta o contato da área superficial do rio aqui, ó, com o sol. Se aumentando o contato da área superficial do rio com o sol, o que que acontece com esse cara aqui, ó? Opa, com esse cara aqui. Vamos lá. Se eu aumento o contato da área superficial do rio, que é essa lâmina, vai aumentar a evaporação, certo? Aumentando a evaporação, tá? O que que vai acontecer com o volume do rio? Vai reduzir, entendeu? Se eu diminuo o volume da água do rio também, o que que acontece com a área infiltrada no subsolo? Também reduz, né? Então tem outra coisa, outra interferência que é muito comum. Você alterar as plantas. Se eu tenho um grau de desmatamento grande, eu reduzo a evapotranspiração. A gente falou disso lá na Amazônia. Reduziu a evapotranspiração, menos chuva. No caso da Amazônia, menos chuva para a gente. Beleza? Aí eu mostrei para vocês, isso aqui é a geomorfologia de um rio, né? Vamos lá. O que que é a vertente mesmo? O que que é a É a área vertente? do rio que não é atingida pelo próprio rio, é tipo a parte seca. Isso. Aí, na verdade, vertente, né? Não é necessariamente o rio, né? A parte que é em volta, que está em volta do rio, né? Na margem esquerda ou direita, a parte mais alta, né? Beleza? O que é tal VEG? É a parte mais baixa do rio. Isso, é o fundinho, né? A parte mais funda do rio. Beleza? Aí a gente usa o termo calado para saber, por exemplo, quando o navio está navegando no rio. O calado é a profundidade que esse rio vai oferecer para que esse navio trafegue, né? Por exemplo, um navio quanto maior o navio, maior é o calado dele, ou seja, maior é a parte do navio que está debaixo d'água. Então, o rio ou o mar, o canal tem que ter um calado grande, profundo, se o barco for muito grande. Então, o talveg é o fundinho desse rio. Uma forma de você aumentar o calado de um rio é cavando a talveg, ou seja, se eu cavar a talveg, eu vou fazer ela ficar cada vez mais profundo. Beleza? E agora olha esse esqueminha aqui do lado, onde está o laser. Eu tenho também um outro corte aqui do rio que a gente chama de curso superior, curso médio e curso inferior. É meio óbvio, né? O curso inferior é o finalzinho do rio, o curso médio é o meio e o curso superior é o começo do rio, tá? Só que aí, o que eu quero? Os dois termos que vocês têm que sempre lembrar. Esses termos são importantes porque aparece bastante, tá? Um desses termos é o chamado montante, tá? Ó, olha o termo, montante do rio. O que que é montante? Espera aí, opa, montante. A montante, gente, é sempre a
parte mais alta, ou seja, sempre a parte mais alta em relação a alguma referência que você usa. Tá? Por exemplo, vamos supor que bem aqui, ó, bem aqui, eu vou fazer bem em cima da linha aqui, eu construa uma represa, uma usina, bem aqui, tá vendo? Onde eu risquei? Então, onde fica a montante do rio? O curso médio. Aqui seria a montante. Beleza? Aí o outro termo é jusante. Deixa eu botar aqui. Jusante. A jusante é a parte mais baixa a partir de uma referência. Então, por exemplo, se representa aqui, a jusante seria o curso inferior. Então, é muito comum a gente usar esse termo, né? Na engenharia usa bastante. Por exemplo, a jusante da cidade é permitido a pesca. O que isso significa? Que quando o rio passou a cidade, da cidade para frente é permitida a pesca. Antes da cidade não é permitido. Ou então, por exemplo, a montante da represa está liberado a pesca. Então você pode pescar antes da represa e não depois. Entenderam aí a ideia? Alguma pergunta? Tem que saber Isso tudo se relativo só a rio ou também dá, tipo, em lagos? Ou tem não que tem ser como? tem que ser a rio, Henrique, pelo seguinte, porque é o rio que corre, né? Então eu preciso ter um desnível. O Ah, sim. lago, supostamente ele está num nível igual, tá? Mas se Tá, você tá. fizer uma represa no lago, pronto, aí serve. Entendeu? Tem que ter um negócio de altitude, tem que ser mais alto e mais baixo, entendeu? De um ponto de referência qualquer. Sacou? Professor, Oi. e o curso superior? O curso superior, obviamente que o curso superior sempre é a parte montante do rio, não é? Uhum. Sempre. Só que o que acontece? Às vezes eu preciso ter uma referência mais próxima. Tipo aqui nesse exemplo, eu fiz uma barragem aqui. Vamos supor que aqui, ó, nesse rabisco que eu fiz aqui, seja uma usina hidrelétrica. Aí você vai ouvir o termo assim, ó, a montante da usina. Então a montante não é só o curso superior, vai ser o curso médio também. Sacou? Sim. Então vamos supor que tem uma cidadezinha aqui, ó, no curso aqui na a Jusante. Então você vai ouvir muito termo. A jusante da represa, por exemplo, a jusante da usina de Itaipu está a cidade de Foz do Iguaçu. Ou seja, a cidade de Foz do Iguaçu está depois da represa e não antes. Ficou? Entendi, obrigado. De nada. Então, bora lá. Galera, agora a gente chega num conceito muito importante, conceito de bacia hidrográfica. Tá? O que é uma bacia? Olha o conceito que eu coloquei aqui, o simples e impossível. Presta atenção, toda a área de contribuição de um rio. Tá? Muitas vezes, quando você é criança, você estuda a bacia como sendo um rio e seus afluentes. Tá? Esse conceito é incompleto. Por quê? Porque onde você está, a tua casa não está no rio, sua casa está num lugar seco, mas sua casa pertence a uma bacia hidrográfica, entendeu? Porque pensa assim, ó, quando choveu aí no teu bairro, para onde está escoando a água? Tá? Para o rio que a água escoar é onde a sua casa está, a bacia hidrográfica que sua casa está. Por exemplo, eu moro perto do aeroporto que está na bacia hidrográfica do Imbiruçu. Então corre o Imbiruçu, que corre para um rio principal que é o rio Aianduí, que é lá onde está o Shopping Norte Sul. Entenderam? O colégio referencial. O colégio referencial está na bacia do Prosa. Então, por exemplo, choveu lá, vai escoar lá para o Prosa, que é aquele córrego da Ernesto Geisel, que está ali pertinho. Então, o colégio referencial está na bacia do Prosa. Ou seja, que também, no final das contas, está no rio Aianduí. Sacaram a ideia? Então, todo território está em alguma bacia hidrográfica, tá?
todo o território. Então, isso é importante de entender, tá? Alguma pergunta? Não, não. Não? Então, beleza. Exatamente, Henrique. Chove no referencial, parece que o mundo está sofrendo dilúvio. Ou dilúvio, porque ali a parte alta está a montante do rio Anhanduí. O colégio referencial está a montante. Então, se chove muito a montante, quando toda essa água chega jusante, chega com muita força e arrebenta tudo. Por isso que tem inundação lá no norte-sul. Beleza? Faz todo Perguntas? sentido agora. Ué. Isso aí, quando você vê enchente, tá? Os exercícios que vocês vão fazer no Classroom vai tratar de enchente, interpretação disso. A enchente, tá? É por quê? Porque naquela parte está concentrando a água a montante e ali do próprio local. Aí vem muita água de montante de uma vez, aí o córrego não dá conta, ele transborda. Professor. Oi. O córrego, ele seria a jusante ou ele seria algum outro tipo de rio diferente do que inunda? O córrego, se ele for, olha aqui no esqueminha que eu tô aqui na tela. Se ele for um afluente, vamos pegar aqui o rio principal, tá? Esse córrego aqui, ó, que eu tô apontando aqui, ele está numa parte mais alta ou mais baixa do que o rio principal? Mais alta? Mais alta, né? Do que essa parte do rio principal, certo? Tá vendo bem aqui, ó? Deixa eu circular com uma caneta. Essa parte aqui que está encontrando, vou circular bem aqui. Não está encontrando aqui, ó, os rios? Quando eu tenho encontro de dois rios, eu chamo de confluência, tá? Confluência de dois rios, bem aqui. Beleza? Então, por exemplo, se nessa rabisqueira aqui que eu estou fazendo agora é a cidade, tá? Se bem aqui é a cidade, ó, tem uma ponte, cidade, então significa que essa cidade está a jusante deste afluente aqui, ó. Entendeu a lógica? Então, se chover muito bem aqui, ó, se chover muito bem aqui, o que vai acontecer nessa cidade daqui uns dias? Vai encher. Vai encher, tá? Já ouviram falar daquele fenômeno cabeça d'água ou tromba d'água? Então, o que acontece? Quando você está num lugar, numa cachoeira, por isso que é perigoso. Você está lá no Rio da Cachoeira, geralmente cachoeira... Só um pouquinho, gente. Bom, geralmente a cachoeira, né? Quando você está lá, aquele rio tem um pedação a montante ainda, tá? Que às vezes choveu. E essa água gasta um tempo até ela escoar pelo caminho do rio. Ela não é instantânea. Então, esse tempo aí é o tempo de escoamento. Entendeu? Então, por exemplo, imagina o seguinte: choveu há 1 hora atrás, a 5 quilômetros para cima no rio. Entendeu? E como aquele rio está numa montanha, ele vem descendo com velocidade. Aí lá onde você está, não está chovendo. Está de boa. Só que aí, de repente, como choveu lá em cima, aquela água toda que está no rio chega lá no ponto onde você está em algum momento. Aí o volume d'água sobe de uma vez e aí causa aquele desastre. Tá? Então, isso é um fenômeno bem perigoso, na verdade. Sempre que você for para a cachoeira, sempre você tem que olhar não o tempo de chuva onde você está apenas, tem que olhar a montante de onde você está. Por quê? Porque se estiver muita montante, cai fora, porque vai chegar essa água, vai chegar onde você está. E aí, ó, pode ser tarde demais, porque é bem violento, tá? Eu ia mostrar umas imagens aqui para vocês, mas depois vocês pesquisem, porque tem umas imagens que são meio fortes, tá? As pessoas sendo levadas por esses fluxos d'água muito intensos. Beleza? Agora vamos... Poeiro sendo levado pela água? Pode falar, não entendi, desculpa. Meu amigo já caiu no poeiro sendo levado pela água? Então, é isso aí. Agora vamos trazer essa interpretação para a cidade. Nossa cidade sofre muito com isso.
O Shopping Norte-Sul, vamos olhar o esqueminha. Ele está nessa rabisqueira que eu fiz aqui, ó, que é no rio principal. O rio principal da cidade é o Aianduí, que é aquele riozão não, né? Aquele rio que forma ali perto do Horto Florestal, né? Numa confluência do Prosa e do Segredo, né? E corre até o Rio Paraná. Olha que interessante. Esse rio que nasce aqui no centro de Campo Grande, vai correr lá para o Rio Paraná, bem longe, tá? E aí, no caminho dele, quando ele chega ali no Shopping Norte-Sul, por exemplo, ele já recebeu um monte de afluentes. Ele já recebeu o córrego Bandeira, que vem lá da Universidade Federal. Ele já recebeu outros córregos, o próprio Prosa e o Segredo, o córrego Maracaju. Então, ele recebeu água de um monte de lugar da cidade. É como se, nesse ponto de confluência, toda a água daqui de cima, ó, vai se encontrar aqui em algum momento, entendeu? E aí, aqui embaixo, vai concentrar água de todos esses afluentes aqui, ó. Então, o que vai acontecer com o volume de água aqui? Quando chover? Vai ser enorme. Entende a lógica? Então, eu preciso ter um sistema para essa água poder correr sem que esse leito aqui, ó, sem que esse leito de inundação derrame. Como a gente urbanizou demais a cidade, a gente criou concreto e tudo mais, o que acontece com a velocidade do escoamento superficial quando eu tenho muito concreto? É maior ou menor? E aí, galera? Respondam para mim. Menor. É maior. Por quê? A velocidade maior. Porque quando você tem vegetação e o solo bom, o solo e a vegetação seguram parte da água, entendeu? Eles absorvem parte da água. Então dá uma freada. Se você tira tudo isso e mete concreto, é igual ao tobogã. Então a água desce com muito mais velocidade. Então, o que acontece? Ela chega muito rápido ali no leito do rio e ele transborda. Tá bom? Beleza? Então, o que acontece? Eu vou até escrever aqui, ó. Sempre onde há muita urbanização e desmatamento, o escoamento superficial é maior, tá? Logo, o leito de inundação também é maior. Ou seja, muito concreto significa que o leito de inundação vai ser maior e vai transbordar, né? Por quê? Porque pelo esquema que a gente viu, o leito de inundação ele tem um limite. Se esse limite sobe, significa que vai atingir a vertente. E quem que está na vertente? Nós, que estamos na parte seca. Entende a lógica? Entenderam isso aí? Deu para entender? Deu. Para fazer uma analogia contextualizada, todo mundo já viu as curvas de contágio do Covid-19, certo? O lance do achatar curva e pico de curva? Já. Então, o pico da curva é quando você tem inundação. Imagina um rio, aquele mesmo gráfico para rio. O que eu tenho que fazer para o rio não ferrar com tudo? Eu tenho que achatar a curva de inundação do rio, entendeu? Como que eu achato a curva de inundação do rio? Como que eu acho? Tendo mais vegetação nas margens, tá? Evitando que o rio seja muito reto, entendeu? Olha lá o rio Aianduí de novo, cidade, que esse aí todo mundo já viu. Você acha que ele era retinho assim, ó, suavezinho, igual ele é hoje? Você acha que ele era assim? Ele não era assim. Ele tinha várias curvinhas. É natural. Isso. Tudo que é da natureza não é muito reto. Ué, mas o que aconteceu com as curvas do rio? Game over, né? Eles deixaram o rio reto. Isso aí chama retificar rio. Quando você deixa o rio reto, você faz o que com a velocidade da água? Aumenta ou diminui? Você aumenta? Aumenta, né? Numa reta não ganha mais velocidade? Sim. Então, quando você faz isso, eu aumento a velocidade do rio. E se esse rio está com muita água e em alta velocidade, qual a tendência de estrago? Ser maior ou menor? Bem maior.
maior, por isso que você tem que frear esse rio. O ideal não era deixar o rio reto. Porém, tem como eu destruir tudo e fazer as curvas de novo? Você vai fazer isso? Olha, até tem, mas, né? Difícil fazerem, né? É. Então você tem que fazer outras formas de segurar esse rio, né? E o que os caras fazem? Eles colocam barragens. É isso que eu ia falar, eles podiam colocar mini barreiras a cada uma quantidade de metros que ia barrando. Isso aí, mas eles fazem isso. Sabe onde você consegue ver isso? Na Via Parque, tá? Sabe qual que é a Via Parque? Todo mundo sabe? Não. A Via Parque, aquela avenida que liga lá perto de Shopping Campo Grande ao Parque Sóter. É uma avenidona onde está o supermercado Pão de Açúcar e tal. Que passa ali, isso, do lado do Parque das Nações Indígenas. Se você olhar nessa avenida, logo no Parque das Nações Indígenas, você vai ver ali que tem tipo tem uma cachorra muito louca aqui. Tem tipo um degrauzão do lago para a rua. Já viram que tem um lago e fica tipo um degrau com uma cascata? Já. Então, aquilo lá é feito para segurar um pouco a água. Entendeu? Por quando o lago transbordar, a água segurar ali antes de ir para a rua. Entendeu? Entendi. Até dá para andar perto para você ver mais de perto. Oi? Até dá para andar, tipo, na hora que você vai circular o lago, ele tem um caminho que chega mais perto. Sim. E o que eles estavam fazendo naquele lago? Eles estavam cavando. Como aquele lago foi muito impactado, aí ele assoreou. O que é assorear? Quando tem terra demais no rio. Então, o que eles estavam fazendo? Eles secaram o lago e tiraram a terra do fundo do rio. Fazendo uma analogia, é como se eles estivessem aumentando a talveg do lago. Rio não, perdão, lago, né? Por que eles têm que deixar o lago mais fundo? Para acumular mais água. Aí a chance de transbordar é menor. Se ele está mais fundo, ele segura mais água, não segura? Então, aí quando tem muita chuva em janeiro e dezembro, ele transborda menos. Tá? O pessoal até anda de caiaque lá agora. Oi? O pessoal até anda de caiaque lá agora. Então, isso aí era para ser sempre, né? Mas aí com os bancos de areia, meio que ferrou tudo. Se você continuar na Via Parque, voltou para a avenida, sobe a Via Parque, lá em cima você vai ver uma represa, um paredão de concreto no meio do córrego, que é para segurar um pouco a água, diminuir a velocidade dela, a jusante. Então eles seguram lá em cima para diminuir a velocidade da água, entendeu? Esses são os planos que se cria de engenharia. E do lado do Shopping Campo Grande mesmo, você tem um piscinão, que eles chamam. Já viram? Tem uma avenida que sai da Via Parque e vai dar lá no Shopping Campo Grande, lá na esquina do estacionamento, lá. Já viram? Uma avenida que vai dar bem na esquina do shopping com Afonso Pena ali, tá? Se você olhar essa avenida, olhar do lado dela tem um córrego pequenininho, você vai olhar quando não está chovendo, você vai olhar, nossa, esse córrego aqui é bem pequenininho. Mas quando chove, aquilo lá junta muita água. E aí você vai olhar do lado desse córrego pequenininho, um buracão de grama, tá? Esse buracão de grama é um piscinão. Qual a função do piscinão? Qual a função da piscina? Armazenar água. Exatamente, armazenar água. Qual o objetivo? Para quando começar a inundar, a água possa transbordar nesse piscinão, ser absorvida um pouco pelo solo e ficar lá. Ou seja, é um freio da água. É um freio da velocidade da água. Sacaram? É mais efetivo do que as barreiras? Olha, Henrique, para ser bem sincero, esse piscinão aí, por ser um piscinão de grama, ele teoricamente seria mais efetivo. Mas isso depende muito de vários contextos, depende muito da onde você está, depende muito da condição do solo, do rio e da urbanização. É muito complexo. O ideal, o que é mais eficiente, tá? Para ser bem sincero, é que toda aquela área ali onde está o Shopping Campo Grande não fosse ocupada do jeito que ela foi. Isso é o ideal, entendeu? Porque aquela área lá é uma área que a gente chama de fundo de vale. O que é o fundo do vale? O fundo do vale é isso aqui, ó. É a várzea. Olha aqui. O que é a várzea? É um leito de inundação. Então, se você está construindo num lugar que naturalmente é o leito de inundação, qual que é o ideal? É que você não construa nesse lugar, entendeu?
Agora, já que já construiu, não tem como você tirar tudo. Tirar o que já está lá dá mais impacto ainda. Então, você tem que criar esses mecanismos de engenharia para poder diminuir o impacto, entendeu? Entendi. Certo? Só que o que a gente observou na nossa cidade é que a urbanização nas partes altas da bacia, nos afluentes, foi muito intensa, a montante, né? E isso vai causando impacto também a jusante. Entendeu? Dúvidas? Não, não. Não? Então vamos ver outras partes da bacia. A nascente, todo mundo sabe o que é, onde nasce o rio, né? A nascente, ela pode ser... Ah, um detalhe. Tem gente que acha que o rio nasce só do olho d'água, né? Daquela nascente que brota da terra. O rio pode nascer com degelo da montanha, tá? Isso é importante, já eu falo. A gente tem um interflúvio. O interflúvio, ele é também chamado de divisor de águas. O que isso significa? Divisor de águas é a parte mais alta da bacia. Ou seja, o que isso significa? Botei ali no chat para vocês. Divisor de água é a parte mais alta da bacia. Tá? É a parte que define o limite da bacia. Ou seja, olha aqui, ó, na linha pontilhada. Se chover daqui para lá, tá nessa bacia que a gente está usando. Se chover daqui para cá, tá numa outra bacia desse lado. Campo Grande está bem no divisor de águas, sabiam? Nossa cidade está no divisor de águas da bacia do Paraná e do Paraguai. A gente está na Serra de Maracaju, tá? Então, dos córregos de Campo Grande, da área urbana da nossa cidade, está tudo na bacia do Paraná. Mas parte da área rural está na bacia do Paraguai. Perguntas disso aqui, gente? Isso que é bem importante, tá? Conseguiram entender? Esses interflúvios são as barreiras que a gente acabou de falar, só que são naturais. É, mais ou menos, tá? Olha o desenho aqui pontilhado. Tá vendo aqui que daqui para cá, toda a água está escoando para esse rio principal, não tá? Uhum. Então imagina chovendo aqui em cima, vai escoar tudo para o rio principal. Só que se chover desse lado aqui onde está o laser, vai escorrer para o rio principal? Não, vai escorrer para onde? Vai escorrer para esse outro lado. Entendeu? Então, o que é o interfluvial divisor de águas? É a parte mais alta que divide, que é o limite de duas bacias. Entendi. Vou dar um exemplo mais simples. Ó, imagina o box do seu banheiro. Você vai lá tomar banho. O box do seu banheiro, ele é feito para a água escoar para onde? Para o ralo, não é? Para o ralo. O ralo é o rio principal. Entendeu? O resto do box é a vertente, é a parte alta que contribui para o rio principal. Então, o seu box é uma bacia do rio, a bacia do ralo. Entendeu a lógica? Entendi. E qual é o limite que o cara, que quando ele fez o box, qual é o limite que ele colocou dessa bacia? Você sabe qual é o limite? Não sei explicar. O limite é onde está o vidro. Entendeu? Ali onde está o vidro, ou onde está, se é acrílico, vidro, não interessa. Ali é o limite. Então, se você molhar dali para dentro do box, a água escorre para o ralo. Se você molhar dali para a porta, a água não necessariamente escorre para o ralo, vai escorrer para outro lugar. Então, ali é o divisor de águas, entendeu? Entendi. Essa é a lógica. Obrigada. De nada. Bom, e a outra parte do rio é onde o rio termina. O rio termina, olha aqui, na foz. A gente tem dois tipos de foz. Tá? Quando o rio termina em um canal só, tá vendo esse aqui, ó? Um canalzão só, a gente chama de foz em estuário. Tá? O que é a foz em estuário? Quando o rio termina em um único canal. Tá? Foz em delta, olha que confusão. Esse aqui, ó, é o rio Parnaíba. Deixa eu circular ele com a caneta aqui, que é o rio principal. Tá? Ó, rio Parnaíba. Isso aqui, ó, na fronteira do Maranhão com Piauí. Tá?
O rio principal aqui é o Rio Parnaíba. O que está acontecendo com o Rio Parnaíba? Ó, um canal, 2 canais, 3 canais, 4 canais, um monte de canal. Então, o que é a foz em delta? Quando o rio termina em vários canais. O rio terminou, a foz do rio está em vários canais, é delta. Quando a foz do rio está em um único canal, é estuário. Entenderam? Entenderam a diferença? Aham. Facinho, né? Tem que guardar esses dois nomes, tá? Delta do rio significa que é assim. O estuário, um canal só, tá? Bom, e para a gente terminar, tá? A gente tem alguns nomezinhos. Vocês não precisam decorar todos esses nomes. Eu quero que vocês prestem atenção em alguns modelos que eu vou destacar para vocês. Vou grifar o que você tem que saber. Aqui é o modelo retilíneo que eu falei, né? Olha lá, quando você pega o rio e deixa ele reto, você faz isso, ó. Tipo rio urbano. Isso é ruim, por quê? Porque você aumenta a velocidade que a água pode escoar quando chove, né? Quando o rio ele está cheio de braços e curvinhas, a gente chama esse rio de entrelaçado, tá? E aí tem dois modelos interessantes. O rio meândrico, ó, esse modelo aqui, vocês conseguem ver aqui, ó, na foto? Tá vendo as curvas que ele faz? Por que vocês acham que ele faz tanta curva assim? Ele barra, né? Isso, porque ele é lento. Ele é um rio lento. Se ele é um rio lento, ele é de planície ou planalto? Ele é um relevo de planície ou relevo de planalto? O que vocês acham? Planície? Planície, né? Que a planície é mais baixa e mais reta. Então, isso aqui é um rio de planície. E o anastomosado, olha aqui, ó, a foto de cima, tá? Ele vai criando bancos de areia aqui, vai desviando o curso e tal. Tá vendo que o canalzão principal aqui é o mesmo, né? Mas, ó, o curso dele vai criando várias divisões, tá vendo, ó? Professor, isso aí seria assoreamento ou seria natural? Isso aqui geralmente é assoreamento. Nessa foto que eu estou te mostrando é assoreamento. Tanto é que olha a margem dele. Cadê a vegetação daqui? Tá vendo? Esse pedacinho aqui tem vegetação. E aqui, cadê? E aqui, cadê a vegetação? Então, isso aqui foi desmatado. Entendeu? Tá. Beleza? O meândrico é o principal que eu quero que vocês gravem. Rios meândricos são curvas. Tem muitas curvas porque é um rio de planície. Tá bom? E aqui, ó, a gente tem os dois esqueminhas para a gente finalizar. Ó, o rio planície é um rio meândrico. Como ele é muito lento, ele é melhor para navegação, entende? Porque ele não tem quedas d'água, tá? O Brasil tem vários rios de planície lá na Bacia Amazônica. Os caras navegam nesses rios, né? Inclusive, essa foto é lá na Bacia Amazônica, tá? E essa foto aqui são os rios de planalto que predominam na nossa região. Rio de corredeira, né? Olha a foto. Todo mundo já deve ter visto um rio de corredeira. Aqui é bem comum. Na verdade, o Brasil tem predomínio desse tipo de rio aqui, de planalto, porque a gente já estudou relevo e a gente já viu que a maior parte do relevo é planáltico, tá? Esses rios são piores para navegação. Olha esse rio aqui, bota um barco aqui para navegar. Imagina uma carga de coisas que quebram. Passando aqui, vai dar problema, né? Então, para navegar nesses rios é mais difícil, você precisa adaptar esses rios. Você constrói os elevadores, que são eclusas, enfim. E para adaptar esses rios não é barato. Então, por isso que rios de planalto, eles são muito bons para produzir energia, mas eles não são bons rios para produzir, para navegar, tá? Beleza, galera? Perguntas? Não. Tá tranquilo? Esse planalto tem que fazer para hidrelétrica, né? Isso, tipo Rio Paraná e tal. Tá de boa? É de boa. Beleza? Então, ó, por hoje é isso. Sexta-feira a gente vai reabordar esse assunto continuando, tá? E vamos classificar. Eu joguei um slide só aí para vocês, tá? Vou aproveitar para semana que vem. Beleza? Para semana inteira. Para não ter que ficar mandando um monte de arquivo depois. Certo? Perguntas? Não? Então, por hoje é só. Tchau para vocês e até semana que vem. Fui!